O Centro Espírita Paz José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite, meus irmãos. Hoje, quarta-feira, dia 2 de novembro de 2022. Estamos mais uma vez reunidos virtualmente para os estudos da doutrina espírita da Casa de Paz José Cambinda de Barra do Piraí. Iniciamos nossos trabalhos com a prece inicial. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, Mestre e Pastor de nossas almas, Senhor, nos dê força e ilumine os trabalhos desta noite, que os nossos corações e pensamentos estejam receptivos para podermos absorver os ensinamentos do Cristo. Leitura da página para a nossa reflexão do livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Trabalhemos também, e dizendo, varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Atos, capítulo 14, versículo 15. O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã, muitas vezes, ha desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial nada mais exprimem senão o profundo esforço deles mesmos, no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou como a sua doutrina um sistema de deuses e devotos, separados entre si, criou vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. No Evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí contemplamos a filha de Magdala, renovada no caminho redentor, o grande perseguidor convertido em arauto da Boa Nova, o discípulo frágil conduzido à glória espiritual e o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma e para Deus. O mal de muitos aprendizes procede da idolatria a que se entregam, em derredor dos valorosos expoentes da fé viva, que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação. Imaginam-nos em tronos de fantasia e rojam-se-lhes aos pés, sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isso mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender-lhe a grandiosa missão. Temos nesta noite o nosso irmão Rogério Ferreira, filiado à Associação Espírita, discípulo de Allan Kardec, da cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro, com o tema Exaltação à Vida. Senhor Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, mais uma vez estamos reunidos em Teu santo nome. Te louvamos, te bendizemos. Vós sois o Criador de todas as coisas e de tudo que há na terra e em todo o universo.
Criador da vida, a Ti louvamos e bendizemos, Senhor Deus. A Ti confiamos tudo o que ainda não compreendemos, na certeza de que o Senhor nos ampara e nos protege. Obrigado, Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade da experiência e pela Tua infinita misericórdia, pela Tua infinita bondade, que permitiu habitar-se entre nós o nosso Mestre Jesus, para nos orientar e nos ensinar o caminho que conduz à paz, à felicidade, à realização, à evolução. Bendito seja o Teu santo nome. Te agradecemos e te rogamos por todos os irmãos de caminhada, em todos os lugares, em todo o nosso planeta. Abençoa-nos nas experiências que precisamos viver. Olha, Senhor Deus, pelos que sofrem, aflitos, por aqueles que estão em situações de guerra, em situações de fome, em situações de doença, em situações de aflição. Perdoa, Senhor, os que se esqueceram dos Teus ensinamentos de amor e de fraternidade e que infligem aos semelhantes situações dolorosas e sofríveis. Que o Seu amor possa envolver a todos os corações. Olha, Senhor, pelos enfermos. Olha, Senhor Deus, por todos nós. Olha pelos que se iludiram nos prazeres da vida e nos excessos de toda a natureza. Pelos que esqueceram o respeito e que hoje perderam a liberdade, estão insulados em algumas casas de detenção, que possam refletir nas suas vidas e programar no futuro experiências de reabilitação. Jesus querido, espíritos amigos, nos envolvam, nos fortaleçam, não nos deixe desfalecer, que possamos ter fé e coragem para viver cada dia e cada momento. Envia sobre nós os bons anjos, os bons espíritos, a nos incentivar, a nos estimular e ajuda-nos a vigiar as nossas atitudes e os nossos pensamentos e os pensamentos que chegam sobre nós, a fim de que a gente não ceda às tentações e aos vícios. Abençoa-nos agora e sempre. Pai Cambida, peço licença para entrar na sua casa mais uma vez e trazer a reflexão a respeito da vida, a respeito do Setembro Amarelo, a respeito das crianças nesse mês de setembro, no 27 de setembro. Que possamos refletir nesse momento. Quero falar principalmente aos corações juvenis, saídos da infância, começando a compreender a realidade da vida, começando a interagir com mais seres humanos, com a diversidade na infância
estamos mais restritos à família, àqueles que nos são mais próximos, aos amigos mais íntimos, na convivência doméstica, aprendendo no lar, brincando, fantasiando, ainda bem ligado à espiritualidade, desenvolvendo o entendimento, desenvolvendo o corpo, a motricidade, os órgãos da fala, os órgãos da locomoção, os órgãos da vida. Na adolescência, já formado o organismo, já mais intelectualizado, com melhor grau de entendimento, apto a aprender coisas mais complexas, afloram sobre nós, no nosso organismo, através dos hormônios, emoções que a gente não conhece. Vivemos situações que exigem de nós e que a gente ainda não sabe lidar. E aí a gente entra em conflito. Bate uma insegurança, bate um medo. O coração acelera. As mãos gelam. A sudorese aparece. Fazer ou não fazer? Os amigos nos convidam a experiências. Os pais nos aconselham prudência e cuidado. É para esses corações que a gente quer falar. A vida é um dom que Deus nos deu. Vivamos. Utilizemos o dom maior que Deus nos deu, a capacidade de raciocínio, de reflexão. Necessitamos da convivência um dos outros. Nascemos para viver em sociedade, interagir um com o outro, aprender um com o outro nas experiências da vida. Ao chegar aqui no mundo, depois de estar seguro no ventre materno, depois de estar recebendo pelo cordão umbilical o alimento, o oxigênio, precisamos do esforço, o esforço de respirar, de aspirar o oxigênio que nos garante a vida. E para esse primeiro esforço, temos o amparo dos médicos que nos recebem e nos estimulam com uma impressão tátil. E aí choramos e começamos a respirar automaticamente. Nos primeiros dias de vida, a medicina atual instituiu preventivamente as vacinas para que a gente possa ficar imune a vírus, a bactérias que podem nos tirar da vida prematuramente. E aí, na primeira semaninha, a gente é submetido ao teste do pezinho e, mais uma vez, pela impressão tátil, a gente sente o reflexo da picada da agulha para a coleta do sangue. Os pais, junto de nós, impotentes, com a certeza de que estão fazendo certo, mas sofrendo pela impressão tátil que a gente recebe. E assim vai ser vida afora. Vão estar junto de nós, nos assistindo, nos amparando, nos orientando
falando do que conhecem, do que aprenderam com as suas experiências, nos aconselhando. Mas quem vive é cada um de nós. Então que a gente possa ter a consciência do certo e do errado, levar tudo ao crivo da razão. É bom para nós? Ótimo. Mas vai prejudicar alguém? É bom para o nosso semelhante? Não vai? Então sigamos em frente. Vivamos. Vai prejudicar alguém? Então recuemos. Porque se a gente seguir, mesmo prejudicando alguém, vamos estar incitando o orgulho e o egoísmo. Vamos estar infringindo a lei de Deus, que é a lei de amor, que é a lei de vida. Em tudo que formos realizar, observemos se pode ser prejudicial a alguém. Essa é a conduta. Tudo nos é lícito, nem tudo nos convém. É isso que precisamos aprender. Em tudo que formos fazer, é isso que temos que aprender. Então, não nos deixemos paralisar pela insegurança, pelo medo. Vivamos. Apenas exercitemos a inteligência. Deus nos dá essa oportunidade. Se errarmos, tenhamos coragem de perceber o erro e tenhamos a coragem de modificar as nossas atitudes. Se o caminho que escolhemos nos traz aflições, mudemos o caminho, corrijamos a nossa rota. É sempre possível. Esse é o recado para vocês, jovens. Respeitemos a vida, respeitemos os limites do nosso corpo. Aprendamos a usá-lo, aprendamos a mantê-lo, aprendamos a utilizá-lo e a conservá-lo. O corpo precisa de alimento saudável, na medida certa. Não precisamos de excessos. O corpo precisa de atividade, então que a gente possa sair da inércia, fujamos da preguiça e vivamos. No Setembro Amarelo, a gente quer louvar a vida e a gente quer que a gente aprenda a fazer boas escolhas. Não queremos que vocês optem por essa ou aquela religião. Nós escolhemos o caminho do Espiritismo. Nos fez conhecer verdades que nos ajudam na nossa vida. Queremos que vocês conheçam a verdade, façam as suas escolhas. Toda religião que promove o bem, toda religião que faz você uma pessoa de bem, uma pessoa melhor, ela está cumprindo o seu papel junto a Deus. No mundo, há diversas culturas, há diversos povos com culturas diferentes. Todos eles têm em comum a capacidade de raciocínio, um corpo físico, com as mesmas necessidades, necessidade de alimento líquido e sólido, necessidade do oxigênio, necessidade reprodutiva, necessidade de excreção, necessidade de sono, necessidade de atividade, necessidade de relação com o semelhante, de troca de energias, necessidade de reprodução. Que a gente não se perca também. Precisamos da energia sexual, precisamos da comunhão sexual com o outro para a reprodução. Que não nos percamos também aí,
nos excessos e que não nos deixemos iludir por sentimentos mesquinhos, por sentimentos apaixonados, que não nos equivoquemos, não nos iludamos para que a gente não venha a se decepcionar, para que a gente não venha a depositar demais no outro aquilo que a gente precisa viver por nós mesmos, a fim de que a gente não caia em depressão, não caia na tristeza, na melancolia e não desista e não perca o estímulo da vida e não venha a engendrar com pensamentos tenebrosos e equivocados de desistir da vida. Jamais alimente esses sentimentos. Fuja deles. Viva, seja feliz. Um dia de cada vez. Coragem. Jesus é o nosso maior guia e exemplo. Veio ao mundo com a missão de nos falar do amor de Deus, da relação de Deus para com nós, de como Deus espera que a gente evolua e cresça. Fomos criados simples e ignorantes, mas com a capacidade de aprender e de nos aperfeiçoar. E o roteiro seguro para isso, Jesus simplificou nos 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e vivenciou isso. Ainda criança, sofreu pela primeira vez a condenação à morte, quando Herodes, tendo conversado com os reis que foram visitar procurando o novo rei que nascia, toma a decisão de mandar matar todas as criancinhas abaixo de 2 anos em Belém. E pela intervenção do anjo Gabriel, Jesus é levado por seus pais para longe, para o Egito, a fim de que pudesse ser bem-sucedido na sua missão. Então, enquanto criança, a gente precisa da assistência e do amparo dos que estão à nossa volta. E os pais conseguiram fazer isso. E os bons espíritos conseguiram também auxiliar nessa tarefa. E os reis magos que o adoraram e o presentearam também ajudaram nessa tarefa. Mais tarde, Jesus retorna a Israel com os pais por ocasião do censo e vão para Nazaré. Lá ele convive com o pai, aprende o ofício de carpinteiro. E aí o exemplo para a gente da necessidade do trabalho. Mais adiante, cumprindo a religião da época, ele vai com os pais até o templo principal adorar na comemoração da Páscoa. E ao chegar lá, já adolescente e espírito sábio que era, começa a discutir com os principais do templo sobre os ensinamentos de Deus. Os pais retornam sem perceber que ele ficara para trás. Dão pela sua falta e retornam e o encontram assim nesse colóquio com os sacerdotes. Mais adiante, já adulto, sua mãe, numa festa, pede ajuda dele. E ele, apesar de dizer que não havia chegado sua hora, transforma água em vinho. E a partir dali, começa a pregar o Evangelho. Começa a pregar o reino de Deus. Começa a falar
do amor, começa a viver no bem, começa a exemplificar o bem. Antes, demonstrando que quando a gente está na carne, somos influenciados de todos os meios por encarnados e desencarnados, também ele foi tentado por espíritos com intenções opostas ao seu ministério de amor, sendo oferecido para ele riquezas, facilidades, se ele desistisse do propósito de ensinar o Evangelho, de ensinar o caminho da salvação. Mas ele resistiu a essa influenciação por 40 dias e 40 noites, se preparando, e começou o seu ministério. E sai por todo Israel, por toda a Judéia, por toda a Galileia, a pregar, a fazer o bem, a assistir aqueles desamparados e oprimidos, a falar da moral, a esclarecer os corações, aos enfermos cuidava e curava, àqueles que passavam por aflições confortava, e aos que queriam conhecer sobre as leis de Deus ele esclarecia. Não foi compreendido por todos. Os que vivem buscando gozar só o momento, que não conseguem compreender o real sentido da vida, o real significado da vida e a amplitude da vida, com medo de perder posto, poder, mandaram matá-lo e foram capazes de influenciar um dos seus sacerdotes, Judas, que se deixou convencer, achando que estaria ajudando Jesus, e por 30 moedas o entrega. Quando percebe o seu equívoco, quando percebe o erro e que já não havia mais o que fazer, que não poderia corrigir por hora o erro cometido, se desespera e comete a insanidade de sair da vida pelas portas do suicídio. Esse ato que a gente vem falar aos corações juvenis e a todos os corações que não se deixem influenciar, mesmo nas horas graves das suas vidas, nas situações mais difíceis, não se deixem levar pelo desespero, não cometam esse ato. Foram precisos muitos séculos para que Judas se reabilitasse. E apesar de muitos de nós ainda não compreenderem a continuidade da vida, Judas hoje é um espírito redimido. Infelizmente, há tempos atrás, eu estava num plantão, num hospital, e deparei com um colega. Fora um colega de trabalho do tempo que eu fui motorista. Trocamos algumas conversas e, infelizmente, eu não percebi o seu estado psíquico. Ele me falou que estava com um filho, um problema, e que havia levado ele para ser medicado na emergência. Então trocamos algumas palavras e eu voltei para o meu setor de trabalho, que era em outro local, era numa clínica médica, para dar continuidade ao meu plantão. Passado alguns dias, surge nas redes sociais, através de amigos, a notícia de que esse colega havia saído da vida, infelizmente, pelas portas do suicídio. E isso me chocou, porque
passou despercebido. Só então eu fui saber que a história que ele me contou não era bem a história. Era ele quem precisava de ajuda e não o filho. E eu não pude perceber isso e ele partiu. Quero registrar aqui que Deus o ampare e o ilumine e o ajude, que os espíritos bons possam ajudá-lo aonde ele se encontra na espiritualidade, que ele possa sentir amenizado o sofrimento dessa transgressão. Na sua infinita misericórdia, Mestre Jesus, não o deixe desamparado. E ainda ontem também, nos jornais, mais uma notícia triste e desastrosa das mentes que se equivocam sobre como conduzir a vida. Alguém de projeção no meio artístico, já em idade avançada, aos 91 anos, depois de ter tido uma vida relativamente bem-sucedida no ramo da cultura, como cineasta, tendo feito mais de 40 filmes, se sente desmotivado e resolve sair da vida pelas portas do suicídio assistido. Lê do engano. Que Deus o abençoe também e o ajude, porque não teve a paciência de esperar o final do seu ciclo, já aos 91 anos. Senhor, não nos deixe cometer essas insanidades. Fortalece-nos nos nossos propósitos de aprender a viver. Nós que somos tão ignorantes da vida, nós que facilmente nos desvirtuamos ainda, nos deixamos levar por ilusões. Não nos deixe enveredar por esse caminho. Espíritos amigos, benfeitores amados, sejam conosco, sustenta-nos nas nossas provas, a fim de que a gente resista. Porque o dom maior que Deus nos deu, a vida, não temos o direito de abreviá-la. Meus companheiros, é o apelo que eu deixo para vocês. E aos irmãos da Casa de Pai Cambida, respeitando a diversidade da vida, a diversidade cultural que há no planeta, de cada povo, do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul. Assim também, a Casa de Pai Cambida, através da Umbanda, que presta assistência a todos os corações que chegam aflitos, enfermos e são consolados, e que presta homenagem nesse mês de setembro às crianças, através da Falange das Crianças, que eles carinhosamente chamam de Ereis. A gente quer lembrar aqui a cultura iorubá, onde os Ibejes, que são os filhos gêmeos de Yansan e Xangô, e que foram criados por Oxum, e que em outros itãs os Ibejes são chamados filhos de Iemanjá, e que tinham também um outro irmão chamado Idou. A eles foi concedido poderes, inclusive de enganar a morte, que é chamada de Iku, e que dominam a magia. Eles que representam a pureza, a inocência e a bondade, que vibram a alegria e a harmonia, que eles possam nos ajudar também a vencer as nossas dificuldades, as nossas inseguranças, que a gente possa ter fé na vida
resistir até o fim. Na mistura das religiões, no sincretismo religioso, esses ibeges no catolicismo são Cosme, Damião e o Idou, é o Dou. Foram consagrados santos e foram tidos como capazes de curar doenças e, entre outras instituições, são os patronos da medicina. São cultuados e por isso essa festa no mês de setembro dedicada a eles, e por isso milhares de pessoas, devotos, ainda para agradar as crianças, doam doces todos os anos. A gente respeita, é uma tradição cultural. E a gente faz a conexão com a doutrina dos espíritos, os ibeges, que representam a alegria, a harmonia, que são capazes de demonstrar alguns poderes. Somos nós, na nossa caminhada evolutiva, mundo afora, à medida que a gente vai se aperfeiçoando, vamos desenvolvendo aptidões intelectuais e morais e nos tornando capazes de ajudar aos nossos semelhantes. A gente vê os espíritos desencarnados, desapegados da matéria, mais esclarecidos, sendo capazes de nos assistir, de nos amparar e compreendendo a vida no seu real sentido. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 9, no Lar da Bênção, faz uma excursão a um ambiente onde espíritos são dedicados a cuidar dos irmãos que desencarnam precocemente, ainda na infância, pelas portas dolorosas do suicídio, e são amparados e recebidos por corações amorosos e valorosos, esclarecidos e preparados para novas experiências, porque todo aquele que chega na vida espiritual pela porta do suicídio tem a dificuldade de viver no mundo dos espíritos e já não está mais no mundo físico, e aí se sente totalmente desequilibrado. É preciso muita assistência e é preciso novas experiências com as consequências do ato sofrido para reparar esse ato e para retomar o fio da evolução da nossa jornada espiritual. Meus companheiros, meus amigos, rogamos a Deus o amparo e a misericórdia, a força e a fé para que a gente possa viver. Como dizem os irmãos do AA, só por hoje, um dia de cada vez, aprendamos a viver e ser feliz. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Pai Cambida, sua casa, irmãos Arthur, todos os espíritos bons possam nos influenciar. Que a gente possa ter sido útil a vocês. Muito obrigado. A seguir, Elos que une, dedicado aos espíritos desencarnados que procuram auxílio na casa de Pai José Cambinda. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio,
consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Chegou o momento da falange indiana, comandada pelo espírito Zartur. Essa falange não incorpora, ela atua através dos nossos pensamentos, purificando o ambiente, energizando os nossos corpos físicos e fluidificando as nossas águas. Vamos procurar uma posição confortável, elevando os nossos pensamentos no Mestre Jesus, vibrando fé e amor para recebermos esses nossos amigos.
Meus irmãos, chegamos ao final de mais um trabalho da Casa de Paz José Cambinda. Gratidão a Deus de misericórdia, a Jesus, Mestre de Luz, e nos nossos amigos espirituais pelo auxílio prestado aos trabalhos desta noite, e que esta energia de paz e luz permaneça em nossos corações. E convidamos a todos os irmãos para o nosso próximo encontro, dia 9 de novembro de 2022, às 19h45. Uma boa noite a todos e muita paz.